Olá a todos, meu nome é Denise Fincato, eu pertenço ao grupo de professores do pós-graduação da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul e é uma grande alegria estar participando desse grandioso evento, terceiro Saibenjur. Quero deixar o registro do meu agradecimento pela acolhida da proposta de trabalho e da mesma forma uma saudação muito especial aos colegas do Iberojur, especialmente o professor Fábio Veiga, grande parceiro de pesquisas e de eventos aí no nosso eixo ibero-americano. Pois bem, o trabalho acolhido é um trabalho que se dedica a analisar as questões tecnológicas, a crise e o seu impacto no cenário trabalhista, especialmente como fontes geradoras dos impulsos reformistas, das reformas trabalhistas. O trabalho parte de uma análise da questão crise em si, fenômeno multifacetado, e aborda-o a partir de diversas dimensões, destacando uma abordagem psicológica do termo crise, que não o traz como algo negativo, ao revés, o traz como uma oportunidade de autorreflexão, de verificação de deficiências, de êxitos e de análise acerca da necessidade ou não de adaptações do ser, seja ele um ser estatal, seja ele um ser individual, enfim, do ser com relação à estrutura e à necessidade de continuidade, a estrutura atual e a necessidade de sua continuidade, né? As adaptações daí necessárias. Partimos dessa ideia para justamente analisar a questão crise econômica, questão crise financeira e da oportunização que se traz de repensar as estruturas produtivas de um determinado país, verificando se, especialmente, o conjunto normativo destinado à estrutura produtiva, especialmente as relações de trabalho, é adequado a dar o regramento e a dar a proteção, já que falamos em questão trabalhista, para o presente e para o futuro destas relações. O estudo, em que pese parta desta premissa, aponta uma carência nos movimentos reformistas de análise de outros fatores de intervenção no cenário produtivo. Para além da crise, nós devemos apontar que a tecnologia e a globalização interferem de maneira bastante importante nos cenários produtivos nacionais, e assim acontece em território brasileiro, não apenas a crise financeira, mas também o incremento tecnológico e os fluxos globalizatórios interferem nas relações trabalhistas, fazendo necessário o repensar. É evidente que nós temos hoje uma indústria tecnológica e em termos de Brasil isso é bastante paradoxal, porque ao mesmo tempo que temos a indústria tecnológica, ainda temos, por exemplo, a agricultura extrativista, o que desafia o legislador, em função do nosso perfil positivista, minucioso. Nós precisamos de legislação que regre quase todos os movimentos de uma relação trabalhista e regrar relações trabalhistas diversas que podem estar em diversos estágios dentro de um mesmo país é realmente algo bastante desafiador, quase impossível, eu poderia dizer. Mas essas relações, então, elas passam por uma reflexão muito mais profunda nos momentos de acirramento econômico e normalmente as respostas que se dão são respostas estritamente econômicas, né, de transformação dos contratos com um objetivo de torná-los mais dinâmicos e especialmente mais econômicos no sentido efetivamente de custo, né, de redução do seu custo. Daí, né, o trabalho evolui para analisar a tramitação da reforma trabalhista no Brasil, que se inicia no finalzinho de 2016, de maneira formal, de maneira anunciada e registrada, em que pese tenhamos ali remanescências, né? Possamos olhar para trás de dezembro de 2016 e enxergar movimentos
onde aqueles que ora podem manuseá-la, que ora podem propor questões, já anunciavam os seus contornos. Né? O texto traz essas referências e indica possibilidades de continuidade de estudo, né, nesse cenário. A reforma trabalhista, então, inicia no Brasil com o projeto de lei 6787 de 2016, que é de proposta do Poder Executivo, conforme aqui é possível, né? Que é encaminhado, então, ao Poder Legislativo e ali inicia uma outra tramitação. Uma comissão de legisladores nomeada, é encarregada de aprofundar o estudo, e esta reforma, que então nem reforma poderia se dizer ser, porque tinha uma dimensão muito menor, né? Digamos assim que em termos quali e quantitativos, especialmente quantitativos, nós trabalhávamos com algo em torno de 19 artigos. Com o trabalho dessa comissão de legisladores, isso salta para mais de 100 dispositivos com proposta de alteração. Então nós temos em torno de um terço, mais ou menos, da CLT com algum tipo de alteração, com algum tipo de reforma. O detalhe é que, em que pese tudo que se diga da tramitação, que foi muito ágil e etc., essa tramitação, de fato, ela passa por todas as etapas que formalmente deveria passar. Ela abre, e isso está devidamente registrado, porque processo público, né, nos anais e com acesso via portais de transparência, passa por diversos momentos e fases de debate público, com workshops, com audiências públicas, com amplo acesso desses legisladores que formam a comissão por quaisquer pessoas, autoridades, entidades, enfim, que a eles quisessem ter acesso, para trazer subsídios, reivindicações, informações, e isso se enxerga, ao final, em diversos pontos do resultado da reforma trabalhista. Né? Nós temos ali evidente a atuação de determinados setores, ali concretizada em dispositivos que foram construídos e que entraram em vigor em novembro de 2017, quase um ano depois, então, do início de toda essa caminhada reformista. Temos hoje ainda esta reforma instável, embora ela tenha entrado em vigor em novembro do ano passado, ela, por um movimento político, por um acordo político, ela foi alvo de uma medida provisória, com uma continuidade de regulamentação e ajustes de algumas coisas, pois essa medida provisória, como os decretos reais e outras figuras que outros países integrantes deste encontro de estudos que estamos ora vivenciando também possam eventualmente ter. As medidas provisórias, elas têm esse caráter precário e elas dependem de uma tramitação no Poder Legislativo com aprovação completa ou não, mas enfim, com a apreciação do Poder Legislativo para a sua transformação em legislação. Se isso não acontece num determinado período, a medida provisória simplesmente cai de vigor, e é isso o que se vislumbra, né, em termos de horizonte no Brasil, porque a medida provisória vencerá o seu vigor nos próximos dias. Estamos a 5, 6 de abril e em 23 de abril esta medida provisória perderá completamente o seu vigor e não houve qualquer movimento até agora em território nacional para início desta tramitação no Poder Legislativo. Isso ocasionará um transtorno bárbaro em termos de eficácia, em termos de alcance, enfim, de efetiva aplicação da reforma trabalhista brasileira. A reforma trabalhista brasileira tem dois eixos centrais, muito semelhante ao que já aconteceu em Portugal, Espanha, França e Itália, especialmente focando na questão da negociação coletiva, estimulando-a, dizendo-a inclusive prevalente sobre eventual legislação, porque estaria atendendo à necessidade particular de uma determinada categoria, grupo de trabalhadores de uma empresa, enfim. E da mesma maneira, por segundo eixo, a flexibilidade interna contratual, né? São diversos dispositivos que vêm atender a esta dupla face, né? De prevalência do negociado sobre o legislado e de flexibilidade nos contratos individuais de trabalho. Como predito,
A reforma, então, atende às questões de a necessidade de uma resposta à questão crise, mas ela não atende à questão da transformação tecnológica do trabalho e da transformação decorrente, da perda de limites, da desterritorialização do trabalho, o que advém da globalização. E isso nos faz crer, de maneira bastante lastreada no nosso estudo, que provavelmente não paremos por aqui. Se houver efetivamente um compromisso reformista de modernização da legislação trabalhista no Brasil, de adaptação da normativa, do conjunto normativo ao trabalho ora existente em território nacional, nós deveremos continuar com os movimentos de reforma. E isso nos leva então a atender questões muito próprias do incremento tecnológico, né, como, por exemplo, as questões que envolvem a indústria 4.0, a quarta revolução industrial, como se tem apontado, né, o trabalho ou a produção de bens sem trabalho humano, né, e de que maneira isso será atendido pelo Estado em termos diversos de políticas públicas de proteção de postos de trabalho e assim sucessivamente. E da mesma maneira, nos parece que há uma certa omissão ou um desconhecimento do legislador com relação aos impactos da globalização e das movimentações diversas, né, de seres humanos no território mundial. Então, as questões do trabalho transnacional, imigrações, movimentos de refugiados, isso não encontrou lugar na CLT, nesse movimento de reforma. E esse é o novo cenário, esta é a nova moldura. Quando mexemos com a questão crise e assomamos a questão tecnologia e a questão globalização, temos aí o novo cenário do trabalho, né? Cenário este que deve ser o condicionador da normativa a vigir, né? Da normativa a ser aplicada. Então, há uma forte tendência de continuidade nas reformas, e isso é salutar, e isso leva à ideia de um organismo vivo, dinâmico, e por isso naturalmente em crise, né? Por quê? Porque sempre em um movimento crescente, em um movimento de expansão, é um movimento de transformação. O case brasileiro é um case não acabado, é um case recém-iniciado, mas ao qual estamos nós juristas, nós investigadores, permanentemente em atenção, permanentemente em estudo. É uma satisfação estar com vocês, é uma satisfação poder colocar um pouco do nosso estudo e da nossa reflexão